Nós vamos estudar uma mensagem especial. Nós estamos seguindo uma sequência, né? E na sequência nós estudamos sobre a criação, a entrada do pecado. Nós estudamos sobre quem é o Cordeiro. Vamos estudar sobre o plano da redenção. Nós estudamos sobre a lei de Deus. Teve uma irmã que me mandou mensagem no WhatsApp. Vocês podem ficar à vontade para mandar. Eu ainda fiquei de responder algumas coisas a ela. Não é intencional, eu demoro um pouco a responder, tá bom? Mas eu vou responder, tá bom? Eu convido você para orar, pegar a sua Bíblia e relaxar agora que nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus, tá bom? Pode pegar a sua Bíblia aí e vamos orar. Hoje o tema é bem especial. Oremos. Obrigado para conosco, permitir abrir teu sagrado livro e permitir falar e ouvir do amor de Deus. Peço, Senhor Deus, que nos dê um estudo de paz, com teu Espírito Santo nos alcançando, tocando nosso coração, quebrando, Senhor Deus, Pai, ainda muitas coisas desse coração de pedra, e nos dando, Senhor Deus, um coração renovado, temente ao Senhor e satisfeito em Ti. Abençoa-nos nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar hoje sobre o monte de Deus, né? Nosso texto-chave está em Isaías, capítulo 2. Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 2, viu? Eu vou aguardar você abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 2. Eu peço que você preste atenção. O tema de hoje é bastante sério, viu? Isaías, capítulo 2. Primeira vez que eu estava passando por Isaías, quando eu li esse texto, eu fiquei assustado, né? Eu tomei um susto quando eu li esse texto aqui, né? Eu queria compartilhar ele com vocês agora. Isaías capítulo 2, verso 2, ele diz assim, ó, e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume, em cima, né? Acima de todos os montes, e se elevará para cima dos outeiros, e correrão para ele todas as nações. Está dizendo aqui que haverá um momento em que todas as nações irão em direção ao Monte Santo de Deus. Tá certo? Compreenderam, gente? Olha que interessante. Ele está dizendo que haverá um momento onde todas as nações, todos os povos correrão em direção ao monte de Deus. Primeira vez que eu li esse texto, eu tomei um susto. Eu disse, meu Deus, por que essas pessoas estão indo para esse monte? Essa profecia aqui, ela nunca se cumpriu no Israel literal. Não houve esse cumprimento no Israel literal. E a gente precisa entender e contextualizar de que profecia Isaías está falando, já que não se cumpriu no Israel literal. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do Israel literal, né, e o Israel espiritual, para nós entendermos que muitas profecias do livro de Isaías, do livro de Jeremias, ainda não se cumpriram, ainda vão se cumprir. Olha só o que diz. Deixa seu dedinho marcando em Isaías. Não tire a sua mão de Isaías. Nós vamos voltar para aí. Eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 21, verso 43. Deixa seu dedinho marcando em Isaías. Mateus capítulo 21. Verso 43. Amém? Falando aqui sobre os judeus, né? Os israelitas, como um todo, diz assim, ó. Mateus capítulo 21, verso 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então ele está dizendo que o reino de Deus seria tirado daquele Israel físico e seria dado a outra nação que desse os devidos frutos.
Ele está falando da passagem do evangelho dos israelitas para os gentios. Quem são os gentios? Hein? Nós somos os gentios. Nós somos os gentios. Então ele está falando aqui que haveria uma transição da passagem do evangelho dos judeus, dos israelitas, para os gentios. Certo? Abre em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Verso 5. Amém? Lembra de deixar o dedo marcando em Isaías 2. Romanos capítulo 9, verso 5 diz: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Verso 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são israelitas, nem todos os que são de Israel são israelitas. Ele está dizendo que nem todo mundo que é de Israel, é nascido em Israel, é israelita. Olha o verso 7, Romanos 9, 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Verso 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então ele está dizendo, ó, não são os filhos da carne, não são os nascidos em Israel que são filhos de Deus. Mas quem são? Os nascidos na promessa. Ele está falando da transição. Romanos 2, né? Não precisa abrir, ele vai dizer. Romanos 2, eu não lembro qual é o verso. Ele diz assim, ó, porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão a que é na carne. Mas judeu é aquele que é no coração. E a circuncisão é a que é no coração. Ele diz, não com essas palavras, mas ele dá a entender isso. Então nós vemos que essas promessas de Isaías, muitas delas se cumprirão não com o Israel físico, não com o Israel nação israelita, mas com o Israel espiritual. E como Paulo disse, né, não são os filhos de Abraão que são considerados descendência, mas os filhos da promessa, os nascidos do Espírito. Então nós vemos justamente que essas promessas essas profecias que não se cumpriram no antigo Israel, elas se cumprirão hoje com a Igreja de Cristo, o Israel espiritual que nós chamamos, tá bom? Eu convido você a voltar para o livro de Isaías, lá no capítulo 2, para nós entendermos, então, que momento é esse em que o monte do Senhor seria levado acima de todos os montes, e todas as nações correriam para esse monte. Quando você volta para Isaías capítulo 2, no verso 2, ele diz assim, ó, e acontecerá nos últimos dias. Então essa é uma profecia referente a que momento da história da Terra? Os últimos dias de história da Terra. Seria uma profecia para os últimos dias. Que últimos dias são esses? Seria a destruição de Jerusalém? Perceba que ele vai dar sinais de quando acontecerá esses últimos dias da profecia de Isaías 2. Olha só o que diz no verso 10. Isaías capítulo 2, verso 10. Entra nas rochas, esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Então ele está dizendo assim, ó, nos últimos dias, que último dia é esse? Quando o Senhor Jesus Cristo mostrar a sua majestade, referência o quê? A segunda vinda de Jesus. Olha só o que diz no verso 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, ó,
Está falando que só o Senhor será exaltado naquele dia. É uma referência à volta de Jesus. Vamos lá para o verso 19. Isaías capítulo 2, verso 19. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Olha aqui na tradução diz, ó, os homens se esconderão nas cavernas, se esconderão no pó, quando o Senhor se levantar para assolar a terra. Ele está fazendo referência à volta de Jesus. Então, essa profecia de Isaías, capítulo 2, ela é uma profecia referente à vinda de Jesus. Apesar de estar no livro de Isaías, ela é uma profecia referente à vinda de Jesus. É uma profecia que ainda não se cumpriu, que ainda se cumprirá. Então, se a gente entende que essa profecia não se cumpriu no Israel físico, ela se cumprirá no Israel espiritual. Se nós entendemos também que esse monte que fala não é um monte que vai se levantar, nós precisamos entender quando a Bíblia está falando que o monte da casa do Senhor será erguido acima de todos os montes, o que ela quer dizer com isso? Olha só, qual é esse monte da casa de Deus que fala aqui? Esse monte da casa de Deus que Isaías 2 fala é o monte em que Salomão vai construir o templo do Senhor. Deixe seu dedinho marcando em Isaías e vá lá para 1 Reis, capítulo 8. Deixe o seu dedinho marcando em Isaías. 1 Reis, capítulo 8. Esse monte é o monte onde Salomão vai oferecer os sacrifícios, é onde ele vai construir o templo do Senhor. Olha o que diz aqui 1 Reis, capítulo 8, verso 63. Tá bom? Pode abrir a sua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 8, verso 63. E deu Salomão para o sacrifício pacífico, que ofereceu ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Então aqui ele está fazendo uma referência à inauguração da casa do Senhor por Salomão. Lembra que em Isaías 2, ele disse que o monte da casa do Senhor. E aqui está falando que a casa do Senhor foi consagrada a Deus. E onde é que foi construída essa casa? Onde foi construída a casa do Senhor? Vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 3. Eu preciso que você preste atenção para você entender o raciocínio aqui. Tá bom? 2 Crônicas, capítulo 3. Verso 1. 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. E diz assim, ó. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na eira de Ornã, o Jebuseiro. Qual foi o monte, hein, gente? No monte o quê? No Monte Moriá. Isso lembra vocês alguma outra coisa que aconteceu nesse monte? Tem aquela música do Leonardo Gonçalves, né? Hein? Abraão. Esse monte era um monte especial para a nação de Israel. Era um monte que simbolizava as promessas feitas aos israelitas. Esse monte, em outras palavras, ele simbolizava também a religião de Israel. Então, naquele monte, quando chegava, que via todas as promessas que aconteceram naquele monte, que viam todas as coisas que já tinham acontecido ali, que olhavam e estava a casa do Senhor ali, que foram feitos os sacrifícios ali.
Ali era simbolizada a religião do verdadeiro Deus, a religião de Israel, diferente de todas as religiões, diferente de todos os outros povos. Ali estava a religião do verdadeiro Deus. E esse monte, quando a Bíblia vai dizer assim, o monte da casa de Deus, ele não está se referindo ao monte literal. Ele está se referindo ao quê? Ao local onde adorava-se o Senhor na verdade e no Espírito. Ele está falando da religião do verdadeiro Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 12, né? Não tire a sua mão de Isaías capítulo 2. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 12. Olha só que interessante aqui, ó. Deuteronômio capítulo 12, verso 5. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, a habitação de Deus, e ali vireis. Ele está dizendo, ó, todo o lugar que o Senhor escolher para habitar, vocês vão buscar aquele lugar. Aquele lugar que ele habitar, vocês vão buscar. Olha o que é que diz o verso 6. E ali trarei os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então, esse local, esse monte, onde estava instalada a casa de Deus, o monte das promessas, ele simboliza a religião do verdadeiro Deus. Como nos dois textos que lemos, Mateus 21, 43, Romanos 9, 6, o evangelho, ele seria tirado da nação de Israel e dado a outra nação, dado a outro povo. Em Romanos capítulo 2 diz, não é judeu o que é exteriormente, não é circuncisão é a que é na carne, mas judeu e circuncisão é aquele que é no coração. Ele está dizendo, em outras palavras, a religião do verdadeiro Deus, a doutrina do verdadeiro Deus, ela seria dada a outra nação. Que nação é essa? Romanos vai falar que nação é essa. Olha só aqui, Romanos capítulo 2. Romanos 2. Ele vai falar agora a diferença do ministério da circuncisão e da incircuncisão. Tá certo? Lembrando, nós somos do ministério da incircuncisão. Nós não somos judeus de nascença. Nós não somos hebreus, descendentes de hebreus de nascimento. Nós somos gentios. Tá bom? E olha o que ele fala aqui em Romanos capítulo 2, no verso 25. Porque a circuncisão, o nascer judeu, é na verdade proveitosa se guardares a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna o quê? Incircuncisão. Ou seja, um judeu de nascimento que não guarda a lei, apesar dele ser judeu de nascimento, ele é um incircunciso. Olha o que diz o 26. E, pois, se a incircuncisão, os gentios, guardam a lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Algumas pessoas dizem assim, os gentios não precisam guardar a lei. O texto aqui de Romanos 2,26 diz claramente que a incircuncisão, os gentios têm que guardar a lei. Foi isso que você leu aí, ó. A incircuncisão, os gentios têm que guardar a lei. Então, dizer assim, a lei foi só para os judeus, vai totalmente contrário ao que está dizendo aqui em Romanos. Olha só o que diz mais, verso 27. E a incircuncisão, os gentios, que é por natureza. Nós somos incircuncisos em natureza. Eu não fui circuncidado ao 8º dia. E se a incircuncisão, que por natureza o é, cumpre a lei,
não julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei. Ele está dizendo que nós, gentios, se guardarmos a lei, julgaremos até mesmo quem? Os judeus. Olha que promessa maravilhosa. Então, aquelas promessas, muitas promessas que não se cumpriram no Israel físico, elas se cumprirão no Israel espiritual. Inclusive esta, de Isaías 2, onde o monte do Senhor seria elevado acima de todos os montes. Olha o verso 28 que diz. Romanos 2, 28. Porque não é o judeu o que é exteriormente, nem circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas judeu é o que é no interior, e circuncisão a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, judeu não é o que é exteriormente. Circuncisão não é a que é na carne. Judeu é aquele que é no coração. E a circuncisão é a que é no coração. Tá bom? Então, você pode voltar para Isaías 2. Volte lá para Isaías 2 para a gente entender melhor o texto. Isaías 2, para nós podermos entender, diz o seguinte. Nos últimos dias, nós vimos que esses últimos dias, de acordo com o verso 10, verso 11, verso 17 e verso 19 de Isaías 2, representa a volta de Jesus nos céus, para buscar o Israel espiritual. Então ele está dizendo que nos últimos dias, mediante a vinda de Jesus, na volta de Jesus, se firmará o monte da casa do Senhor, uma referência à religião do Deus verdadeiro, em cima de todos os montes, em cima de todas as religiões. E se elevará acima de todos os outeiros. Ela seria elevada acima de todas as religiões. Ou seja, o Israel espiritual, nós, cumpriremos essa promessa em proclamar a religião do verdadeiro Deus. E ele diz aqui uma parte mais interessante do versículo. E correrão a ele todas as nações. Então ele está falando em um momento em que todas as nações do mundo correriam em direção à nação do verdadeiro Deus. A nação do Israel espiritual. A religião verdadeira. A religião que Deus instituiu. Agora eu vou perguntar a vocês 3 coisas. E é o que nós vamos estudar agora. Primeiro, essas pessoas que estão vindo em massa aprender do Israel, aprender a religião do verdadeiro Deus, o que elas estão vindo aprender? O que essas pessoas estão vindo aprender? Quando? Eu vou fazer 3 perguntas. Quem leva todas essas nações para o monte de Deus? Segunda pergunta. Quem são essas pessoas de todas as nações que estão vindo para o monte de Deus? E terceira pergunta. Quando todas essas pessoas virão para o monte de Deus? Quem conduz? Quem são? E quando? São as 3 perguntas. Quando que virão todas as nações? Quando que todas as nações, quando que é que o mundo inteiro vai olhar e ver a religião do verdadeiro Deus? Olha só o que diz o verso 3. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor.
o que essas pessoas de todas as nações estão vindo fazer em Israel? Estão vindo fazer no monte de Deus? Estão buscando o Israel espiritual? O que elas estão buscando? O que elas estão buscando? Nos ensine os seus caminhos. Andemos nas suas veredas. Nós vimos que andar em caminhos retos, andar em veredas corretas, é guardar a lei de Deus. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Olha o que essas pessoas estão vindo fazer dentro da religião de Deus. Eles estão vindo aprender o quê? A lei de Deus. Eles estão vindo se tornar cidadãos obedientes à lei de Deus. E eu vou fazer a primeira pergunta. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? O cumprimento dessa profecia está aqui, onde todas as nações virão adorar e estudar a nação do verdadeiro Deus. Primeira pergunta, quem leva essas pessoas para o monte? Vocês viram que essas pessoas, todas as nações, estão indo para o monte. Não foi isso que eu li? Olha só, no verso Isaías 2:2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor acima de todos os montes e se elevará por cima de todos os outeiros e correrão para os montes todas as nações. Eu vou fazer uma pergunta. Quem conduz essas pessoas para o monte? Quem conduz essas pessoas para o monte? Tá certo? Tem um microfone aberto aí, ó. Pode, por favor, desligar. Quem conduz essas pessoas para o monte? Isaías 56 vai falar. Isaías 56. Isaías capítulo 56, no verso 7. A primeira pergunta, quem leva as pessoas para o monte? Olha só, Isaías 56, verso 7. Também, Deus aqui falando, os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Seus holocaustos, os seus sacrifícios, uma referência ao culto, serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quem leva essas pessoas para o monte, meu irmão? Hein? Deus. Deus leva essas pessoas para o monte. Quando a gente lembra da parábola das 10 virgens, lembra da parábola das 10 virgens? A virgem simbolizando uma mulher pura, a igreja verdadeira, as 10 são virgens, e de repente escuta o grito, eis o noivo. Quem deu o grito? Se todas as virgens estavam dormindo, não foi a virgem que deu o grito. Quem deu o grito foi o Espírito Santo. Então haverá um momento em que o Espírito Santo vai agir intensamente na vida das pessoas. A primeira pergunta foi, quem leva essas pessoas para o monte? Aqui no verso 7 diz, ó, também os levarei ao meu santo monte. Então qual é o momento? Quem leva todas essas pessoas para o monte? É Deus quem leva todas essas pessoas para o monte. Tá certo? Quem são essas pessoas? É a segunda pergunta. E eu vou te dizer quem são essas pessoas. Fácil de responder. No verso 6, Isaías 56, verso 6, vai dizer quem são essas pessoas. E aos filhos dos estrangeiros, são gentios, que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. Percebeu? Haverá um momento em que Deus vai agir intensamente nas pessoas, de forma que todas as nações vão olhar para a religião do verdadeiro Deus.
Se o monte do Senhor representa a religião do verdadeiro Deus, o Israel espiritual, podemos considerar hoje que somos nós, a profecia está dizendo que nos últimos dias, nossa mensagem de pregação, nossa mensagem de divulgação da lei de Deus, nossa mensagem de pregação dos 10 mandamentos da lei de Deus, nossa mensagem da guarda do sábado, nossa mensagem será, por fim, ouvida nos 4 cantos dessa terra. E isso não é difícil. Me diz hoje, nessa terra, nesses 4 meses que nós passamos, 4 ou 5 meses, quem nessa terra, nesse planeta, não ouviu falar do coronavírus? Todos já ouviram falar do coronavírus. E a profecia está dizendo que nos últimos dias todos vão ouvir essas pessoas para a religião do verdadeiro Deus. Nós vemos em Isaías 56:7 que foi o próprio Deus. Essas pessoas são gentios, são sinais que elas não são do Israel espiritual. O livro Evangelismo, na página 247, se eu não me engano, diz assim: entrarão para nossas fileiras adventistas do 7º dia, católicos e protestantes, que excederão em zelo aos que têm dado a mensagem. Como é? Entrarão para nossas fileiras católicos e protestantes, cujo zelo excede os que têm feito a obra. Eles entrarão para nossas fileiras com muito mais força e fé que os que têm sido adventistas hoje. Muito mais zelosos, muito mais comprometidos. Eles não são Israel espiritual ainda. Eles são gentios. Mas entrarão para nossas fileiras e excederão o zelo dos que têm feito a obra. Muito mais corajosos no divulgar da mensagem. E a última pergunta, que precisa ser esclarecida. Nós vimos quem vai conduzir essas pessoas para o monte, que é Deus. Nós vimos quem são essas pessoas que são gentios. São pessoas que não seguem a nossa religião, não seguem os mandamentos de Deus. Eles vão vir pela mensagem do sábado, vão vir pela mensagem da lei de Deus, vão querer endireitar os caminhos, vão querer endireitar as veredas. Mas a pergunta é quando? Quando todas as nações virão para o monte do Senhor? Qual é a pergunta? Quando todas as nações virão ao monte do Senhor. Então nós temos que procurar na Bíblia em que momento todas as nações, os gentios, virão para o monte do Senhor. E eu fui procurar na Bíblia. Onde é que tinha isso? Quando que ia se cumprir isso? E eu encontrei em Jeremias, capítulo 16. Pode abrir, Jeremias 16. Jeremias, capítulo 16, verso 19. Ó Senhor, fortaleza minha, e força minha, e refúgio meu, no dia da angústia, a ti virá os gentios, desde os confins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia
proveito. Quando é que essas pessoas vão, gente? Eu vou ler de novo. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha e refúgio meu, no dia da angústia, a ti virão os gentios desde os confins da terra. Quando que os gentios virão? De todas as nações da terra. Quando que os gentios virão? Desde todos os cantos. Quando que eles virão? Quando? No dia da angústia do profeta. Quando é, irmão? Eu vou ler mais uma vez. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha e refúgio meu, no dia da angústia, a ti virão os gentios desde os confins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentira e vaidade, em que não havia proveito. Eles virão ansiosos de estudar a lei do Senhor. Porque de Sião sairá o quê? A lei. Olha aqui o verso 20. Porventura fará um homem deuses para si, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhe fareis conhecer desta vez, lhes fareis conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor Jeová. Quando? Quando, irmão? No dia da angústia, a ti virá todas as nações. E tem um salmo que fala disso. Tem um salmo que fala claramente isso. No dia da angústia do profeta. No dia que o profeta estiver em dificuldade. Já ouviram falar disso alguma vez na vida? Eu vou ler aqui um texto. Está no Grande Conflito, página 605. Olha aqui que interessante. Até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, de que a igreja e o Estado um dia se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas sem fundamento e absurdas. Afirmou-se confiantemente que esse país jamais se poderia tornar outro que não o que tem sido, defensor da liberdade religiosa. Mas ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrito, e a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Quando que a mensagem vai surtir um efeito que antes não seria possível produzir? Quando? Justamente quando for levantada a bandeira de um falso dia de guarda. A mensagem vai produzir tanta força, tanta força, tanta força, que todas as nações conhecerão os 10 mandamentos da lei de Deus. E ninguém tomará uma decisão mais ou menos. Ah, Jair, se os que não conheceram a lei, como é que vai ser isso? Os que sem lei morreram, sem lei serão julgados. Mas na última história dessa terra, todas as nações conhecerão a lei de Deus. E o coronavírus é uma prova de que isso pode ser feito, não em 10 anos, não em 2, 3, 4, 5 anos. Isso pode ser feito em 5, 4, 3 meses, eu não sei lá quanto tempo isso pode ser, ninguém sabe. Quem hoje nessa terra não sabe do que é o coronavírus? E da mesma forma, quem um dia poderá dizer que 4 meses, 5 meses, não sei, não são suficientes para pregar a mensagem para o mundo inteiro?
na angústia do profeta, a ti virão todas as nações. Quando o profeta for pressionado, quando o profeta for impressionado a dizer, você é ou não é? Nós vamos ver tanto milagre acontecendo. Ah, meu irmão, nós vamos ver milagre. Nós vamos ver muito milagre. Que momento de angústia é esse? Qual é o salmo? Olha, abre no Salmo 91. Abra no Salmo 91. Olha o que é que diz o Salmo 91. Qual é o momento que todas as nações vêm para o monte? Qual é? No momento da angústia do profeta. Olha aqui Davi angustiado. Olha aqui, todo mundo quer esse salmo na sua vida. Todo mundo quer esse salmo na sua vida. Você vai nas casas das pessoas, está lá o Salmo 91 aberto. Aí o que ele diz aqui, ó? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas tu confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terá medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará em tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão, a cobra, calcarás aos pés o leãozinho, a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na sua, o quê? Angústia. Dele o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quando é que esse salmo vai acontecer, meu irmão? Quando é? Na angústia. Na angústia do profeta. Veja o que é que o salmo está dizendo. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nos últimos dias é dito que haverá peste sobre toda a face da terra, como está havendo com essa do coronavírus. Ele te cobrirá com as tuas penas, e sob as tuas asas tu confiarás. A tua verdade, a palavra de Deus, a sua lei, será o teu escudo. Tu não terás medo do terror de noite, se alguém vier arremeter contra ti, te perseguir, te tomar. Da seta que voa de dia, a seta que é uma arma. Não temerás as armas. Nem da peste que anda na escuridão, uma referência também a doenças, nem da mortandade que assola ao meio-dia, doenças terríveis. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do ímpio. Quando é que isso vai acontecer? Quando se fechar a porta da graça e as pragas forem derramadas sobre o ímpio. Ele está falando da população, dos servos de Deus que viverão no último dia de história dessa terra. Nós veremos a destruição dos ímpios. Ele não está falando de Davi, não, que já morreu. Ele está falando de você. Porque tu, ó Senhor, meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua morada. Está com o nome escrito no livro da vida. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos.
O grande conflito diz que os anjos de Deus nos cercarão e nos protegerão. Diz que as pessoas vão arremeter as armas contra nós e diz que as armas vão cair no chão como se não funcionasse. E as pessoas tentaram matar o povo de Deus e os anjos de Deus cercarão e elas cairão por terra. Assim como foi com Jesus. Lembra quando cercaram Jesus? Jesus disse, a quem procuram? E ele disse o quê? Eu sou. Quando ele falou eu sou, o que foi que aconteceu com todo mundo? Todo mundo caiu. Então Jesus ele mostrou, se eu quisesse derrubar, eu derrubaria todos. Jesus mostrou isso. E o interessante, se você ler naquele contexto, Pedro vai sacar a faca e vai cortar a orelha do servo lá do sumo sacerdote. E quando ele corta a orelha do sumo sacerdote, o que é que Jesus diz? Guarda a tua espada. Você acha que eu não podia orar a Deus e ele mandar 12 legiões de anjos? Por que ele pede 12 legiões de anjos? Era uma para cada discípulo, não era para ele. Que ele sabia qual o caminho que ele tinha que trilhar. Ele já tinha passado o Getsemane. Então ele disse, pô, você acha que eu não podia pedir 12 legiões de anjos? Era uma para cada discípulo. Verso 12. 91:12. Salmo 91:12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece no teu pé em pedra. Que é a referência de você não cair, não sair, não se desviar. Pisarás o leão e a cobra, uma referência ao inimigo. Daremos vitória. E pisaremos aos pés o filho do leão e a serpente. Todos os objetos representando Satanás. Nós venceremos. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo em alto retiro, porque conhece o meu nome. Esse salmo é maravilhoso, é o salmo da sua vida, meu irmão. É o salmo da sua geração. Você sabia que esse é o salmo da sua geração? E eu vou te fazer uma pergunta. Só que esse salmo é condicional. Esse salmo é condicional. Não é para todo mundo esse salmo. Não é. Esse salmo é condicional. É bonito ler ele, é bonito aplicar ele, mas ele é condicional. E qual é a condição dele? Qual é a condição do salmo? Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O salmo é para quem? Para quem habita no esconderijo do Altíssimo. O salmo não é para quem está fora do esconderijo do Altíssimo. O salmo é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. E onde é o esconderijo do Altíssimo? Salmo capítulo 27 vai falar. Salmo capítulo 27 vai falar. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Onde é o esconderijo do Altíssimo? Salmo 27, verso 4. Não, verso 2. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegarem contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçar, me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade, no dia da angústia, me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á aos pés sobre uma rocha. No dia da angústia, onde o salmista seria escondido? Na parte mais oculta do tabernáculo. Na parte mais escondida do santuário. Na parte mais oculta dele. No dia da adversidade,
o salmista seria escondido lá. Que parte era essa, meu irmão? Qual é a parte mais oculta do santuário? Temos o pátio, temos o santo, e qual é a parte mais escura, mais oculta? Hein? O Santíssimo Lugar. Então ele está dizendo, ó, no dia da adversidade, eu serei escondido onde? No Santíssimo Lugar. Serei escondido onde? No Santíssimo Lugar. Então o Salmo 91 disse o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? O Santíssimo Lugar. Aquele que mora na presença de Deus. Aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Lembra o recado à igreja de Laodiceia? Quem dera fosse frio ou quente. Porque não é frio e nem quente, estou a ponto de fazer o quê? Vomitar-te da minha boca. Nós, quando oramos, Senhor Pai, perdoa meu pecado. Meu nome vai lá para o livro do céu. E Jesus, em frente ao Pai, diz, meu sangue, Pai, meu sangue, perdoa o Jailson. E eu sou perdoado. Eu ser vomitado, uma pessoa ser vomitada, significa que o nome dela não será mais proclamado diante do Pai. Habitar no Santíssimo Lugar é você fazer uma oração e ela ser atendida. É ser ouvida. É habitar no Santíssimo Lugar. É viver de uma forma digna, honrada. Aí eu faço uma pergunta. Olha só como é que termina o Salmo 27, no verso 5. Olha como é que termina. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á os pés sobre o quê? Uma. Onde é que o salmista vai ter os pés firmados aí, irmão? Leia para mim, por favor. Por-me-á os pés sobre uma o quê? Sobre uma rocha. É isso mesmo. Os pés seriam firmados sobre uma o quê? Rocha. Gente, pergunta fácil. Pátio, santo e santíssimo. Qual é a única rocha que tem lá no Santíssimo? A tábua dos 10 mandamentos, meu irmão. A tábua da lei de Deus. Os 10 mandamentos. Quantas tábuas são, irmãos? São quantas tábuas, irmão? Isso é fácil, eu não vou abrir. 2 tábuas. Pé esquerdo, pé direito. Por-me-á os pés sobre uma rocha. Ele está dizendo o quê? Me firmará em guardar a lei do Senhor. No dia da adversidade, nós seremos escondidos e seremos firmados, firmes, nossos pés na rocha dos 10 mandamentos da lei de Deus. E a mensagem será divulgada como nunca foi antes. Você já viu pregação bonita, foi? Você já viu pregação bonita? Se você nunca ouviu uma pregação bonita, nunca. Nunca. Pregação bonita é quando o Espírito Santo for derramado. Ah, não é pregação. Aí vai ter pregação bonita. Você nunca viu uma pregação bonita na sua vida. Nunca. Nunca, nunca. Já viu algumas coisinhas boas que deu para escutar. Mas no dia que o Espírito Santo for derramado, que o Espírito Santo agir no coração das pessoas, meu irmão, aí você vai ver pregação de queimar o coração dos outros e se derreter como cera. O monte da casa do Senhor, a religião do verdadeiro Deus, será afirmada acima de todas as religiões e correrão para ela todos os povos. Algumas pessoas acham que a angústia do profeta é uma coisa ruim. Mas ela é o auge do cristianismo. Quando você tem as bem-aventuranças em Mateus 5, qual é o auge da bem-aventurança? Ele vem dizendo, ó, bem-aventurado o pobre, bem-aventurado os que choram, bem-aventurado os mansos. Aí qual é o auge? Qual é o auge? Qual é o auge?
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu. Qual é o auge do cristianismo? Qual é o auge dele? O auge do cristianismo, irmãos, é quando ele faz efeito em converter o coração das pessoas. Lembra quando Jesus estava pregando? Aí ele envia os 70. Aí os 70 voltam. Rapaz, Jesus, nós expelimos demônio, curamos pessoa. Aí Jesus para do nada e diz, eu vi Satanás cair como um raio. Não tem muito a ver com o contexto. O que Jesus está dizendo? Eu vi quando Satanás veio dominar a terra. Mas hoje, eu estou tendo o domínio de volta. Jesus viu que ele estava conquistando território. Aí ele disse, eu vi ele cair, mas eu estou expulsando ele daqui. Que Deus possa abençoar a tua vida, irmão. Deus possa abençoar a tua casa. E você é um privilegiado por fazer parte dessa obra. Você já entregou seu currículo em alguma empresa? Tu já entregou, tu fez teu currículo, tu escreveu teu currículo, tu foi entregar numa empresa? Aí tu ficou, será que eu vou ser contratado? Será que eu vou ser contratado? Eu queria te pedir uma coisa essa noite. É tu escrever teu currículo e pedir para trabalhar para Deus. A gente pensa que trabalhar para Deus é só dizer assim, eu quero trabalhar para Deus e pronto. Não, meu amigo, tem seleção. Tem seleção. Para trabalhar tem seleção. Aí quando tu começar a escrever teu currículo, tu vai ver, vixe, que currículo ruim. Vixe, que currículo ruim, tá cheio de pecado. Como é que eu vou trabalhar para Deus? Vixe, esse currículo tá ruim demais. Eu não vou conseguir esse emprego de trabalhar para Deus. O currículo é ruim. Aí tu pede para assinar no final do teu currículo. Assim, Senhor Jesus, assina aqui. O currículo é ruim, mas a indicação é boa. Entendeu? Currículo teu pode ser ruim como for. Mas se ele tiver assinado por Jesus, a indicação é boa. Tá bom? Hoje à noite, faz teu currículo. O que é fazer teu currículo? É ver o quanto tu não fez o que devia fazer. É confessar para Deus os pecados. Isso é fazer teu currículo. E tu vai ver que teu currículo não merece um emprego de salvação. Não merece, não merece. Aí no final tu pede, Jesus, o senhor pode assinar aqui? Ah, meu amigo, com a indicação dessa, tu não vai ficar desempregado, não. Tu não fica desempregado, não. Com a assinatura de Jesus, você não fica desempregado. Que Deus possa abençoar a tua vida e a tua casa. Vamos orar para encerrar? Vamos. Papai do céu, nosso currículo não é bom, mas queremos trabalhar para ti. Nós não temos firmado os pés 100% na rocha. Nós temos nos desviado do caminho, algumas vezes nos apartado da vereda, mas hoje pedimos, Senhor Deus, para firmar nossos pés na rocha dos 10 mandamentos da lei de Deus. Para no dia da adversidade, Senhor Pai, sermos guardados no pavilhão, no oculto do tabernáculo, estarmos protegidos e guardados por Ti. É o que pedimos, confiando que ao final desta oração, Jesus Cristo assinará. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.